Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência à exposição do livro do profeta Malaquias. Então convido você para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro do profeta Malaquias. Na verdade, hoje de fato daremos início à exposição do livro, porque na mensagem que ministramos anteriormente, há alguns domingos atrás, nós fizemos simplesmente uma introdução geral ao livro, para despertar no coração dos irmãos o desejo de ler, de estudar, de meditar no livro do profeta Malaquias. Então, agora pela manhã, com a graça do Senhor, de fato nós estaremos iniciando a exposição propriamente dita do livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 1, versos 1 ao 5, palavra do Senhor para o nosso coração. Amém? Malaquias 1, versos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Nós estamos utilizando a Almeida Revista e Atualizada. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos abra a porta à palavra, nos conceda do seu Santo Espírito, para que nós possamos contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que tem o poder de penetrar no mais profundo do nosso ser. E carecemos da iluminação e da direção do Teu Espírito, Senhor, para falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos, e não pura e simplesmente o que queremos ouvir. A minha oração, Senhor, é que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, o tema que nós estaremos trabalhando à luz dessa perícope sacrossanta é a declaração e a prova do amor de Deus pelo seu povo. A declaração e a prova do amor de Deus pelo seu povo. E à guisa de introdução, eu gostaria de levantar alguns pontos para que a gente possa adentrar ao texto e extrair dele as lições para nós. É fato que todos nós exigimos dos nossos relacionamentos uma prova de amor. O ser humano anseia por isso, luta por isso. Não basta dizer que ama, não basta declarar que ama. Muitos de nós queremos uma prova de amor. Conta-se que um homem chegou para sua esposa e disse, minha filha, eu te amo, mas eu te amo tanto, que eu queria dizer para você que eu te amo
como Roberto Carlos amava Maria Rita. E a mulher disse assim: prove. Ele disse: morra. Morra. Já pensou que prova de amor? O livro do profeta Malaquias, como nós já vimos na introdução, e se você perdeu a introdução ao livro do profeta Malaquias, eu convido você a ir no canal da nossa igreja e dar uma olhada para você não perder a linha de pensamento, não perder o rumo que nós temos trabalhado o livro. O livro do profeta Malaquias é um livro extremamente importante. E quando nós olhamos para esse livro com mais acuidade, com mais reflexão, nós vemos que ele é extremamente atual, relevante para a vida da igreja. É claro que eu não vou pregar o sermão anterior mais uma vez, mas eu preciso trazer à sua memória algumas coisas para que a gente possa entender esse texto. Malaquias é um profeta de Deus. Apesar do nome Malaquias significar meu mensageiro, e a Septuaginta ter traduzido como meu anjo, e isso ter levado alguns como Orígenes a pensar que nós tínhamos aqui a teofania de um anjo, e outros estudiosos acharem que Malaquias aqui é um substantivo comum e não um nome próprio. Também outros estudiosos acharem que o que nós temos aqui é um pseudônimo, talvez fazendo referência a Esdras. Assim pensava, por exemplo, o reformador João Calvino e Jerônimo e tantos outros. Mas a maioria dos estudiosos reformados entendem que Malaquias é um profeta. Nós estamos diante de um nome próprio e, muito embora nós não tenhamos mais nenhuma informação sobre ele, a não ser que o seu nome significa meu mensageiro, nós podemos entender, até por uma questão gramatical na língua hebraica, que se trata de um nome próprio de um homem que viveu, que ministrou a palavra do Senhor, que levou a palavra do Senhor ao povo de Judá. E ele não estava preocupado com a sua biografia, com o seu nome, com os títulos, em mostrar o seu pedigree. Ele estava pensando e refletindo e queria dar destaque à pessoa de Deus, o Senhor dos Exércitos, e ele estava chamando a atenção para a temática do culto a Deus. E quando se trata de Deus e de culto a Deus, o que menos deve aparecer é o homem. Porque mais importante do que o mensageiro é a mensagem que ele prega, é a palavra de Deus. Então Malaquias não está preocupado consigo mesmo, ele está preocupado em apresentar o seu Senhor, em apresentar a temática do culto, em chamar o povo ao arrependimento, a uma volta para Deus, a uma volta para o Senhor. E Malaquias é levantado por Deus para levar a palavra do Senhor. Mas qual é o contexto de Malaquias? Você se lembra que com a morte de Salomão, em 931, o reino de Israel foi dividido. 10 tribos ficaram formando o reino do norte, e 2 tribos, o reino do sul, Benjamim e Judá. Isso em 931. Passaram-se alguns anos e o reino do norte estava completamente desviado, afastado de Deus, dos caminhos de Deus. Os reis, os sacerdotes, o povo estavam alienados de Deus. Deus levanta profetas, Deus usa homens para proclamar a palavra, mas aquele povo não dá ouvidos. O que vai acontecer? 722, a Síria vem e leva o reino do norte para o cativeiro, e de lá eles nunca mais voltam. O reino de Judá, o reino do sul, poderia ter aprendido a lição com o reino do norte, mas não aprenderam a lição. E prevaricaram, e pecaram, e transgrediram a lei de Deus, assim como os seus irmãos do reino do norte. E mais uma vez Deus levanta profetas, pregadores, para chamar o povo ao arrependimento. Mas o povo não dá ouvidos. Até que em 586, agora o reino do sul é levado para a Babilônia.
e eles vão passar 70 anos na Babilônia por causa dos seus pecados, por causa da idolatria, por causa da sua alienação de Deus. Mas havia uma promessa do Senhor, proclamada por Jeremias, por Ezequiel, pelo próprio Isaías, de que Deus traria o seu povo de volta à terra de Israel, que Deus restauraria esse povo, que Deus restauraria a nação, que Deus faria coisas maravilhosas na vida desse povo. E isso aconteceu. Quando a Babilônia cai, através das invasões militares de Ciro, tendo acesso à profecia, ele decreta a volta do povo de Judá para a sua terra. E aí nós começamos a ver essa volta do povo, 530, 538 por aí, o povo começa a voltar. E eles voltam em 3 levas. No primeiro momento eles voltam e começam a reconstruir as suas casas. Aí eles desprezam o templo do Senhor que está em ruínas. E Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias, Deus levanta profetas para dizer: será que é tempo de vocês habitarem em casas apaneladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? E aí Ageu chama aquele povo à responsabilidade e eles vão reconstruir o templo. E quando o templo está pronto, diz o texto lá de Ageu que os velhos choraram, os jovens se alegraram. Os velhos choraram porque aquele templo nem de longe parecia com a glória do templo de Salomão. Os jovens que não conheciam o templo anterior estavam alegres porque aquilo ali já era uma grande coisa. Mas os sacerdotes, os velhos, os antigos sabiam que aquele templo era muito humilde, muito simples, à luz do anterior. Só que o Senhor disse: a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Porque embora o templo de Salomão fosse suntuoso, fosse belíssimo, imenso, aquele novo templo, humilde, simples, que mais na frente vai ser embelezado por Herodes, sim, aquele novo templo é onde o Messias, o Salvador de Israel, o prometido, vai ser apresentado ao Senhor. A glória daquele templo é maior, não por causa da sua arquitetura, mas porque nele nós teremos o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, sendo apresentado. Nós temos Neemias e Esdras reconstruindo os muros, reconstruindo todo aquele povo, aquela nação, trazendo dignidade. E apesar das dificuldades que Esdras enfrentou, com casamentos mistos, com sacerdotes se desviando, com os governantes sendo cada vez mais pessoas que prejudicavam o povo de Deus, o fato é que esse povo agora reencontrou-se. Passaram-se 100 anos praticamente, e mais uma vez o povo de Deus está pisando na bola. Mais uma vez o povo de Deus está se distanciando do Senhor. Mais uma vez o povo de Deus está pecando. O povo de Deus está fazendo coisas que não deveriam fazer. E agora eles têm uma desculpa. Qual é a desculpa? Já se passaram 100 anos e as profecias de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías não estão se cumprindo pela ótica deles. Eles continuam sob o domínio dos persas, eles estão tendo problemas com as colheitas, problemas econômicos, problema social, eles estão vendo os seus filhos se casando com adoradores de deuses estranhos, eles estão abrindo mão do casamento, da aliança que fizeram com uma jovem lá na mocidade, e estão abrindo mão, se divorciando e casando com adoradores de deuses estranhos. Os sacerdotes, vendo o povo se desviando do caminho do Senhor, eles começam a ficar preocupados, perdemos a bolacha. E o que os sacerdotes fazem? O povo está trazendo animal cego, imundo, dilacerado, verdadeira carniça para apresentar no templo. E os sacerdotes estão fechando os olhos e recebendo aquela oferta imunda.
a ponto de Deus dizer: o que vocês estão trazendo aí, apresenta para o governador de vocês, para ver se ele vai receber. A ponto de Deus chamar os sacerdotes e dizer: vocês vão ser excluídos do meio do meu povo. Eu vou atirar excremento no rosto de vocês, porque vocês, como sacerdotes, o povo deveria buscar do lábio de vocês a palavra, a lei, o ensinamento, e vocês não estão ensinando o meu povo, doutrinando o meu povo. Vocês serão levados para onde os excrementos são levados, depois que eu envergonhar vocês. É nesse contexto que Deus levanta Malaquias. Deus levanta Malaquias como a última voz, no contexto veterotestamentário. Deus levanta Malaquias por volta do ano 430, para chamar esse povo a uma volta para Ele, a um arrependimento, a uma conversão, a restaurar o culto, a adoração, a comunhão com o Senhor, a vida diante do Senhor. Deus já tinha levantado Ageu, Zacarias e agora levanta Malaquias como o último profeta para dizer: o Senhor tem uma aliança com vocês, vocês estão quebrando esta aliança, mas eu estou chamando vocês de volta ao pacto, à aliança com Deus. Após Malaquias, nós vamos ter 400 anos de silêncio profético, só sendo rompido quando se levanta João Batista, aquele que, dentre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele. Por quê? Porque João Batista é uma dobradiça na história. Ele tanto pertence à antiga dispensação, à aliança, ele é um profeta veterotestamentário, que está fechando as cortinas do Antigo Testamento, como ele pertence à nova aliança. É um profeta que está abrindo o Novo Testamento. Então, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Deus levanta Malaquias. E Malaquias é um profeta diferenciado. Porque quando nós olhamos o texto de Malaquias, e eu falei isso na introdução, o livro de Malaquias é diferente de todos os outros livros proféticos. Porque quando você olha os profetas menores ou os profetas maiores, você vai ver que o estilo deles é narrativo. São pregações, são discursos, são sermões que estão sendo pronunciados pelos profetas. O estilo de Malaquias é diferente. O estilo de Malaquias é um estilo dialógico, dialogal. O livro de Malaquias, ele retrata a cena de um tribunal, onde nós temos 7 ou 8 audiências. E ele segue uma estrutura de um tribunal, onde Deus faz uma declaração, Deus afirma algo, o povo apresenta uma resposta ou uma desculpa, um questionamento, e Deus vai e ratifica e prova a sua declaração ou a sua afirmação. Quando você lê o livro do profeta Malaquias, você vai ver essas 7 ou 8 audiências, onde o Senhor diz: é isso aqui. Aí o povo diz: como assim? Como assim, Senhor? E o Senhor diz: por isso e por isso. Capítulo 1, verso 1 ao 5, nós estamos diante desta primeira cena, desta primeira audiência, deste primeiro tribunal de Deus com o seu povo. E aí nós precisamos olhar para esse texto e ver que, apesar daquilo que transparece aqui no texto, e nós vamos ver que é uma sentença, um peso, uma palavra dura da parte de Deus, esta primeira audiência é o juiz dizendo assim: eu amo vocês. Eu amo vocês. Então eu queria chamar a sua atenção primeiro para o versículo 1, que é o contexto. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Estamos diante de uma sentença. A palavra sentença aqui na língua hebraica é peso. Toda sentença é um peso para quem está dando a sentença, um peso para quem recebe aquela sentença.
é um peso, é um fardo. Malaquias não estava trazendo uma palavra fácil, palatável, adocicada. Era uma sentença, mas sentença pronunciada pelo Senhor. A sentença não é de Malaquias, a sentença é do Senhor. E Senhor aqui é o Senhor da aliança, do pacto. O Deus que fez aliança com Israel. É uma sentença contra Israel, contra o povo de Deus, por intermédio de Malaquias. Como eu disse, dá uma olhadinha na mensagem anterior, que nós já trabalhamos esse primeiro verso na introdução. E aí nós adentramos aqui a primeira cena do tribunal. E o tribunal começa assim, Malaquias falando em nome de Deus, Deus se dirigindo ao povo, Deus declarando o seu amor pelo povo. E ele começa dizendo assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Consegue ver o contraste? Ao mesmo tempo que é uma sentença, um peso, e a gente vai ver ao longo do livro que de fato é um peso a mensagem de Malaquias, porque depois daqui é pancada para o povo, para os sacerdotes, para os jovens, para todo mundo. Mas esse Deus que está trazendo uma sentença contra o seu povo, ele diz: eu vos tenho amado, eu amo vocês. E ele não só ama, ele declara que ama. Ele diz: eu amo vocês. E meus irmãos, nós só conseguimos ter noção, arranhar o que está sendo dito aqui, se lembrarmos do contexto que eu falei. Porque a pergunta é: como é que Deus pode amar esse povo que durante 1000 anos só fez o que não presta? Como é que Deus pode declarar amor por um povo, o povo de Israel, que desde o primeiro momento na história só transgrediu, só prevaricou, claudicou continuamente diante de Deus, tropeçavam, não cumpriam a sua parte no pacto, na aliança, abandonavam o Senhor. E durante 1000 anos, praticamente, esse povo está fazendo isso. E depois de 1000 anos, nós estamos chegando ao ano 430, Deus levantando a última voz da antiga aliança, dizendo assim: eu amo vocês. Eu amo vocês. E aqui tem uma curiosidade gramatical muito interessante. Dependendo da sua versão, você vai ver assim, Deus dizendo para o povo: eu amei vocês. Outras versões dizendo que o Senhor ama o seu povo. Mas aqui na versão atualizada, os tradutores tiveram cuidado e traduziram muito bem: eu vos tenho amado. Porque a ideia na língua original é exatamente essa. Deus está dizendo que amou lá no passado, que ama hoje e que amará no futuro. Em outras palavras, o que Malaquias está transmitindo da parte do Senhor para o povo é que o amor de Deus, diferente do nosso, ele não varia, ele não oscila. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. O amor de Deus não varia, o amor de Deus não oscila, o amor de Deus não é como o nosso, que uma hora a gente ama, outra hora está com raiva. O amor de Deus pelo seu povo é permanente, é perene, é eterno. É aqui, como diz o texto: eu vos tenho amado. Eu amei antes, eu amo agora, eu sempre amarei vocês. Eu vos tenho amado. E é claro, o tempo não nos permite, mas por que o texto coloca isso? Porque quando Deus escolheu nos amar, meus irmãos, Deus já sabia quem nós somos.
desculpa a expressão, Deus já sabia de todas as canalices que nós iríamos cometer na vida. Deus já sabia dos nossos tropeços. Deus já sabia de tudo aquilo que a gente faria lá na frente. Deus já sabia. Na história do povo de Deus, você vai ver que a causa do amor não está no povo, não está em nós. A causa está nele mesmo, no seu amor gracioso. Irmãos, Deus escolheu Abraão lá, dentro de um povo idólatra. Abraão não mudou de vida para o Senhor amá-lo, não. Deus escolheu ele lá, dentro de um povo idólatra, e resolveu amá-lo. E como Deus é onisciente, é um atributo de Deus, Deus conhece o passado, o presente e o futuro, para Ele é um eterno agora. Deus já sabia que Abraão ia mentir lá na frente, Deus já sabia das fraquezas de Abraão, mas Deus resolveu amar Abraão, o seu povo, a mim e a você. Então ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Eu amo vocês. Irmãos, eu fico impressionado com isso. Porque por muito menos nós teríamos abandonado Israel. Por muito menos nós abandonamos a igreja de Deus. Por muito menos nós desprezamos os nossos irmãos. Por muito menos nós dizemos assim: eu não amo mais você, não conte mais comigo, não quero saber de você. E mesmo diante de todo esse histórico de pecado, de queda, de prevaricação, Deus está se dirigindo a esse povo dizendo: eu amo vocês, diz o Senhor. Por quê? Porque a causa do amor está nele, não no povo. Deus nos ama, não por causa dos nossos méritos, porque nós não temos mérito diante de Deus. Deus nos ama, apesar dos nossos deméritos. Deus nos ama. Deus nos ama. A declaração: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas aí o texto começa a tomar um ar assim sinistro. Porque o texto diz assim: mas vós dizeis, em que nos tens amado? Veja, por um lado, Deus está declarando, Deus está afirmando que ama o povo. Deus está dizendo: eu amo vocês. Eu amo hoje, eu sempre amarei vocês. Eu sempre amei vocês. Mas aí o povo diz assim: em que nos tens amado? E quando a gente olha para o texto, a grande pergunta que devemos fazer é: esse questionamento do povo é legítimo? É sincero? Ou é um questionamento cínico? E eu confesso aos irmãos que, para mim, é um questionamento cínico. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meu querido, Deus não tem problema com perguntas ou questionamentos sinceros. Nem mesmo quando é cínico aqui, que ele vai responder. É um questionamento cínico, mas ele vai responder. Ele vai provar o amor. Mas o que está acontecendo aqui não é uma dúvida sincera. Não é um questionamento sincero, de você chegar diante de Deus e colocar algo diante do Senhor, como Jó fez. Jó fez perguntas para Deus. O problema é que quando Deus começou a responder Jó fez em média 30 perguntas, 30 e poucas perguntas, Deus fez 70 perguntas para ele. Então cuidado quando você for fazer pergunta para Deus. Mas o problema aqui, meus irmãos, é que o povo está com o maior cinismo, desculpa a expressão, cara de pau, dizendo assim: em que o Senhor nos ama?
E o que está por trás aqui? O que está por trás aqui é o que eu falei no contexto. Eles olharam para as colheitas e as colheitas estão falhando. Eles olharam para o contexto político e eles continuam sob o domínio persa. Eles estão com o rito, com as cerimônias, com o culto, mas é algo que já se tornou automático, até enfadonho. O povo ia para a igreja, o povo apresentava os sacrifícios de qualquer maneira, mas não tinha entusiasmo, não tinha fervor, não tinha prazer, não tinha brilho nos olhos. Eles liam o profeta Ezequiel, e Ezequiel estava dizendo lá que Deus iria restaurar aquele povo. E eles estão dizendo assim: até agora não restaurou. Até agora nós continuamos cativos, com problemas econômicos, financeiros. E aí, meus irmãos, as famílias começaram a se destruir, o sacerdócio começa a se desviar, e a pergunta é, nesse desmantelo todo, cadê o seu amor? Que amor é esse? Que não trouxe de volta a glória do templo, que não trouxe o poder econômico, bélico, político, social do nosso povo. Em que nos tens amado? E aqui é um alerta para nós. Todos os comentaristas que eu li, pelo menos uns 10 que eu consultei, eles levantam o seguinte ponto: o problema do povo de Israel aqui é que estavam medindo o amor de Deus pelo viés materialista. E não há perigo maior do que nós medirmos o amor de Deus pelo viés material. É quando você diz assim: que amor é esse, Senhor, se eu estou doente? Que amor é esse, se eu perdi meu parente de Covid? Que amor é esse, que eu entrei em 2024 desempregado? Que amor é esse, que eu estou perdendo meus bens, minha casa? Que amor é esse, Senhor, que eu estou vendo o ímpio, meu vizinho, que não vai para a igreja, que não dá dízimo, não escuta sermão, não faz absolutamente nada e está prosperando, e eu estou aqui? Que amor é esse? Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, que a causa dos maiores e mais nefastos pecados na nossa vida é quando nós começamos a duvidar do amor de Deus por nós. Cuidado, não meça o amor de Deus por bens materiais, por saúde, por dinheiro. Não meça o amor de Deus por isso. Não duvide do amor de Deus. Em que nos tens amado? Em que nos tens amado? Oh, meu querido, quantas vezes nós temos uma seta na nossa mente, nos levando a isso aqui. Talvez você não, mas eu sou fraquinho. Ao longo da minha vida, muitas vezes veio aquela seta assim: que amor é esse? E é claro que nessa hora você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ir para a casa do Senhor, você tem que louvar o Senhor, você tem que se blindar para que você não caia nessa armadilha que Satanás está colocando. Olha, Deus não te ama. Sabe por que Deus não te ama? Porque se Ele te amasse, Ele tinha aberto aquela porta. Se Ele te amasse, Ele tinha curado você, Ele tinha curado seu parente. Se Ele te amasse, você não tinha perdido o emprego. Se Ele te amasse, você não estava passando por isso. E ai daquele que cai nesse argumento do diabo. O povo de Israel está dizendo: ok, o Senhor está dizendo que nos ama. E está dizendo que nos ama com amor eterno. Um amor ultra circunstancial. Um amor perene. Mas em que o Senhor nos tem amado? Porque basta olhar para nós, basta olhar para a nossa condição,
que a gente não consegue enxergar a materialidade desse amor. João Calvino, comentando esse texto, ele diz que o que está por trás aqui é ingratidão. O que está por trás aqui é um coração pecaminoso, miserável. Porque o problema não estava do lado de Deus, o problema estava do lado do povo. Eles é que não estavam apresentando as ofertas devidas, como o Senhor determinou. Os sacerdotes não estavam ensinando o povo a lei de Deus. Os jovens de Israel estavam abandonando as suas esposas e casando com mulheres estrangeiras. O povo estava cuidando da sua vida particular e deixando a casa de Deus em ruínas. O povo não estava cumprindo a sua parte na aliança, no pacto. Por isso que veio todos aqueles males. E Deus não havia enganado o povo. Em Deuteronômio capítulo 28, você tem lá as bênçãos e as maldições no pacto que Deus estava estabelecendo com o povo. E Deus diz: se vocês me ouvirem, se vocês andarem nos meus caminhos, nos meus estatutos, fizerem tudo o que eu estou determinando para vocês, vocês vão ser benditos no campo, na cidade, aonde vocês estiverem. Mas se vocês não me derem ouvidos, eu vou amaldiçoar vocês, a colheita de vocês, eu vou amaldiçoar os sacerdotes, vocês vão ser levados para o exílio, vocês serão punidos. Mas o povo não quer olhar para a lei de Deus, o povo não quer olhar para o pacto que foi feito, eles não olham para si mesmo, eles estão dizendo: em que nos tem amado? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não estou dizendo que toda provação, que toda luta, toda dificuldade que nós enfrentamos é a mão de Deus pesando sobre nós. Mas o que eu estou dizendo é que quando você estiver enfrentando qualquer uma dessas circunstâncias, nunca queira jogar em Deus a culpa, avalie a você mesmo. Veja como é que você está tomando suas decisões, veja como é que você tem agido na sua vida, veja se você não está se intrometendo em questões alheias. Veja a sua própria vida, não questione a Deus, questione você. Por que que eu estou nessa? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou enfrentando essa dificuldade? Por quê? Pode ser a mão de Deus, pode ser sua mão, pode ser o capeta cirandando sobre a sua vida com a permissão de Deus, pode ser, mas avalie você. O problema do povo é que não queriam avaliar a si mesmo, estavam jogando a culpa em Deus e dizendo: o Senhor não nos ama coisa nenhuma. Em que o Senhor nos tem amado? Eu já contei aqui essa história, vou repetir, acredito que vem encaixar no que eu quero dizer. Certa vez uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Foi na congregação lá de Guarapes, há 20 anos atrás. Por quê, minha irmã? Porque, pastor, eu sou dizimista, eu dou oferta, eu oro, o senhor sabe que eu cuido do louvor da igreja, eu faço tudo certinho, e Deus não salvou o meu marido. Sabe o que tinha acontecido? O marido dela era puxador de carro, vivia roubando tudinho, colocava as pessoas no carro, levava para Guarapes, na mala do carro. Era um cara extremamente perigoso. Um dia, chegaram lá, pegaram ele, levaram e mataram. Esse cara batia nela, batia no filho, dava o maior trabalho do mundo. E aí a irmã está querendo sair da igreja, porque Deus não livrou o seu marido. Quantas vezes nós agimos assim, meus irmãos, ao invés de avaliarmos a nós mesmos, nós queremos jogar toda a culpa dos nossos erros, das nossas decisões impensadas, das nossas idiosincrasias
no Senhor. Mas Deus é maravilhoso, porque apesar do nosso cinismo, apesar da nossa ação tão hipócrita como essa, Deus diz assim: eu vou responder vocês. Eu não deveria não, mas eu vou responder você. Você está questionando o meu amor, né? Vocês estão questionando se eu amo vocês ou não. Pois eu vou dizer a vocês. Aí ele diz: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O Senhor está dizendo: vocês estão questionando o meu amor. Ok, deixa eu dar uma prova do meu amor para vocês. Vocês lembram que Rebeca tinha 2 filhos no ventre, e já lá no ventre eu escolhi o menor? Esaú era o primogênito, Esaú era o mais forte, Esaú era o privilegiado, de acordo com a lei, com a cultura, com todo o contexto da época, com toda a legislação da época. Mas o Senhor diz: olha, eu amei Jacó e aborreci. A expressão no original é odiei. Aborrecer aqui é odiar. Eu amei Jacó e eu aborreci, eu odiei a Esaú. O que ele está dizendo é: eu estou provando o meu amor por vocês, trazendo à memória de vocês o pai da nação, de onde vocês vieram, a origem, a raiz. Ele poderia ter usado Abraão, mas ele vai usar Jacó por essa questão aqui do ventre, das 2 crianças no ventre, que é muito importante para o judeu. E qual é o ponto aqui do argumento de Deus? Que é importante para nós, meus irmãos, e isso aqui deve encher o nosso coração de alegria. Porque, como eu disse, de acordo com a lei, com o contexto da época, com a cultura da época, Esaú é o primogênito, Esaú é o filho mais velho, Esaú é o cara que tem todo o direito, a primazia. Mas Deus, na sua soberania, disse assim: eu amei Jacó. E ele vai dizer profeticamente que o mais velho servirá ao menor. O ponto aqui é: eles não tinham feito nem mal, nem bem, e Deus já tinha, com o seu amor eletivo, escolhido Jacó. Aqui não está falando do amor de Deus de forma geral, o amor que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Aqui está falando do amor eletivo de Deus, desse amor que é base para o pacto, para a aliança, para o chamado, para a história da salvação. Deus, através do seu amor eletivo, essas crianças não tinham feito nada ainda, Deus escolheu Jacó e aborreceu a Esaú. O que Deus está dizendo para aquela nação, para aquele povo, para mim e você? Deus está dizendo assim: povo de Israel, eu amo tanto vocês, que eu poderia ter escolhido qualquer outra nação, qualquer outro povo, mas assim como eu fiz lá no ventre de Rebeca, escolhendo Jacó ao invés de Esaú, eu amei Jacó e eu odiei e aborreci a Esaú. Eu fiz isso com vocês. Deus tinha outras nações, outros povos, gente muito mais importante do que o povo de Israel, do ponto de vista humano. Mas Deus escolheu Israel. Deus escolheu aquele povo simples, humilde, pequeno, insignificante na cultura mesopotâmica. Até hoje Israel é uma pequena faixa de terra. É um povo muito pequeno.
Mas Deus está dizendo: eu escolhi vocês, com o meu amor eletivo, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Eu amei vocês e aborreci as outras nações. Eu escolhi vocês. Paulo diz que o Senhor escolheu Esaú para que o propósito quanto à eleição fosse cumprido. É claro que quando a gente olha o desenrolar do texto, nós vemos que Esaú não era gente boa não, e o Senhor já sabia também. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Esaú diz lá em Hebreus que era profano, que desprezava as coisas de Deus. É alguém que não valorizava as coisas de Deus, que por um prato de lentilha trocou o seu direito de primogenitura. Mas aí você poderia dizer: ah, pastor, então é por isso que o Senhor odiou Esaú. Porque ele era profano, ele era idólatra, ele negociava valores, ele não quis saber de Deus. Ok, e Jacó? E Jacó? E Jacó, que além de ser o menor, que não tinha direito algum, o próprio nome dele já fala do seu caráter, da sua vida. Trapaceiro, usurpador. Já estava ali pegando no calcanhar do irmão. O que o texto está colocando para nós, meus irmãos? Mais uma vez, por favor, Deus não escolheu Jacó por causa de algum bem que estava nele. Deus não preteriu Esaú por causa de algum mal que estava nele. Deus escolheu de acordo com a sua soberania, o seu amor eletivo, e Deus está dizendo para aquele povo: eu amo vocês, e a prova do meu amor é que apesar de vocês não valerem absolutamente nada, não terem nada que chame a minha atenção, eu resolvi amar vocês. Eu escolhi vocês. Eu amei Jacó e odiei Esaú. Aí ele diz: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Agora ele está falando dos descendentes de Esaú. O povo de Edom, o povo que habitava o monte Seir, aquele povo que ao longo da história de Israel sempre foram belicosos, inimigos do povo de Israel, a ponto de Moisés em determinado momento precisar passar pela terra deles e eles não permitirem. E aí o que acontece? Esse povo de Edom, os descendentes de Esaú, esse povo foi também preterido pelo Senhor. E o Senhor está dizendo que fez desse povo um monte de desolação, que Deus deu a herança desse povo de Esaú, o povo de Esaú, aos chacais do deserto, às serpentes, aos animais. Deus tornou a terra deles completamente desolada. Detalhe: se Edom, ou o povo de Esaú, diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Se você gosta de marcar sua Bíblia, se você quer uma dica homilética, marca lá: eu vos tenho amado, diz o Senhor, e marca aqui: o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Essa perícope gira em torno dessas duas verdades. De um lado, o amor de Deus, o amor eletivo de Deus, o amor incondicional, ultra circunstancial de Deus. De outro, a ira, o juízo para com aqueles que são réprobos, preteridos pelo Senhor. O que está por trás aqui, meus irmãos? O povo de Edom cometeram erros gravíssimos também. Se você olha o livro de Obadias, por exemplo, você vai ver que quando o povo de Judá foi levado pelo exército babilônico
para o cativeiro, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, invadiu a terra de Israel, ele teve o apoio dos edomitas. É só você ler Obadias. É só você ler o Salmo 137. E diz que os edomitas ficavam dos montes dizendo assim: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Os edomitas ficavam proferindo palavras de insulto, de maldição contra o povo de Israel. Os edomitas ficavam nas estradas e quando os judeus iam fugir do exército babilônico, eles entregavam os judeus e eles ajudaram naquela catástrofe, naquela calamidade que Lamentações de Jeremias coloca muito bem. Esse povo de Edom cometeu essa perversidade contra os seus irmãos, contra o povo de Israel. E aí você lembra de Obadias. Obadias vai profetizar contra o povo de Edom por causa disso que eles fizeram contra o povo de Israel, se associando aos inimigos contra o povo de Deus. E Edom morava nas montanhas rochosas, construíram o seu império, como diz lá o texto, como que perto das estrelas, ninguém conseguiria chegar lá. Estrategicamente, militarmente falando, o povo de Edom jamais seria destruído, porque eles habitavam nas montanhas rochosas, eles tinham todo um contexto de proteção. Mas o que acontece? Como Deus está virado para sempre contra Esaú e o seu povo, Edom também vai ser destruído. E os árabes nabateus vão vir por volta do 5º século, aqui no contexto de Malaquias ainda, por isso que Malaquias está levantando isso. Os árabes nabateus vão vir, vão destruir o povo de Edom para sempre. Aí a questão que Deus está levantando aqui é o seguinte, preste atenção, meus irmãos, caminhando para a conclusão. Deus está dizendo assim: vocês estão duvidando do meu amor? Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro para vocês, deixa eu provar o meu amor para com vocês. Lembra de Edom? Seus irmãos, se ele está falando aqui de um contexto anterior, como a maioria dos intérpretes entendem, ele está trazendo à memória do povo o que aconteceu. Lembra de Edom? Edom que se achava numa fortaleza, Edom que tinha orgulho do seu poder, da sua soberania, pois o Senhor destruiu Edom. Ele está dizendo: eu vou destruir, vou tornar uma terra desolada, uma terra onde os chacais aqui vão habitar. Deus destruiu esse povo. Os árabes nabateus vieram e destruíram esse povo. Aí o povo quer reconstruir. É um povo guerreiro. É um povo que realmente é expansionista. E aí o povo de Edom diz: fomos destruídos, sim, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Veja que o povo é tão batuta que Deus está dizendo assim: eles vão reconstruir mesmo, eles são fortes, mas eu vou destruir. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha o exemplo que o profeta está dando. Povo de Israel, Edom foi também levado para o cativeiro, foi destruído. Eles querem reconstruir, eles até conseguem reconstruir com as suas forças, mas porque Deus está irado com eles, Deus está dizendo que é eles reconstruindo e Ele tornando a destruir, porque Ele está irado contra eles. Vocês, povo de Judá, vocês foram levados para o cativeiro, ficaram lá 70 anos, vocês foram trazidos de volta em 3 levas, vocês estão vindo para a terra, e Deus está dando a graça de vocês reconstruírem, e Deus não vai destruir, porque Deus ama vocês com amor eterno. Deus não está irado contra vocês para sempre. Deus não está irado contra vocês.
Oh, meus irmãos, se nós aprendêssemos essa lição aqui, se você sair daqui nessa manhã com isso no seu coração, eu já vou me dar por satisfeito. Querido, nós poderíamos estar entre aqueles que Deus está irado para sempre. Nós poderíamos estar entre os réprobos, aqueles que foram preteridos, rejeitados. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, apesar de nós, apesar dos nossos deméritos, dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós somos, Deus resolveu manifestar o seu amor sobre nós. Paulo diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ao invés de permanecer a ira de Deus sobre nós, é o amor de Deus, esse amor que Ele está dizendo: eu amo vocês. E sabe qual é a prova do meu amor? É que eu tinha muita gente para escolher, gente até melhor do que vocês. Edom, meus irmãos, do ponto de vista militar, do ponto de vista da região geográfica, era melhor do que Israel. O Egito e outros povos. Mas Deus escolheu Jacó, Deus escolheu Israel, Deus escolheu Diogo, Deus escolheu Romeu, Deus escolheu você, para manifestar a graça dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle, e não a sua ira. Então, meu querido, em nome de Jesus, nunca duvide do amor de Deus. Se você está aqui, é porque Deus te ama, porque Deus tem um plano na tua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe por que você crê? Porque o Senhor lhe deu esse dom. O Senhor não só te escolheu, o Senhor lhe deu o dom da fé. O Senhor fez com que você olhasse para Cristo e dissesse: Ele morreu por mim. É graça, é misericórdia do Senhor. E todos os dias, esse amor é renovado na nossa vida. Em todo momento, esse amor é renovado. Tem outros? A Bíblia é muito clara, que permanece sobre ele a ira de Deus. Deus tanto é glorificado naqueles que são escolhidos para que Ele manifeste sua graça, o seu amor e salve, como Deus é glorificado naqueles que Ele, de forma justa, Edom não está sendo castigado de forma injusta não, de forma justa. Era um povo ruim, um povo que lutou contra o povo de Deus. Então, de forma justa, eles estão sendo castigados. Irmãos, o ser humano vai para o inferno porque Deus é justo. E nós vamos para o céu porque esse Deus que é justo é também misericordioso e amor. Misericordioso. Então Deus age com amor e também com justiça, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O Senhor está dizendo: eu provo o meu amor por vocês. Eu escolhi vocês. E apesar de tudo que vocês já fizeram até hoje, o meu amor não varia, permanece o mesmo com vocês. Agora, meu querido, o alerta está aqui. Ai daquele contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha a conclusão do texto. Os vossos olhos o verão. Israel, os olhos de vocês verão. Irmãos, Deus é tão misericordioso que Deus manifesta a sua graça, a sua soberania, o seu poder, o seu cuidado, a ponto dos nossos olhos contemplar a mão do Senhor. E quando vossos olhos contemplarem, os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor fora dos limites de Israel. Eu concluo aqui, meus irmãos. Sabe por que muitas vezes nós apresentamos um culto meia boca, apático,
frio. Sabe por que muitas vezes nós estamos claudicando na fé, duvidando do amor de Deus? Sabe por que muitas vezes nós não somos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas? Sabe por que muito pastor, aqui simbolizado pelos sacerdotes, não prega a palavra como deveria pregar, não se empenha no estudo da palavra e no alimento do povo de Deus? Sabe por que muitas vezes você não se envolve nas coisas do Senhor, seja no louvor, seja na pregação, seja nas sociedades internas? Sabe por que você está vivendo um cristianismo michuruca? Porque você perdeu a visão da grandeza de Deus. Oh, meus irmãos, quando a gente começa a ter noção da grandeza de Deus, de que Deus não precisa de mim, de você, de Pirangi. Paciência, meu irmão. Deus tem o universo inteiro. Deus tem os exércitos, Ele é o Senhor dos exércitos. Os anjos, a criação, povos e mais povos. Esse Deus que é grande, fora dos limites do seu povo, da igreja. Meu irmão, às vezes a gente tem uma visão de Deus muito tacanha, pequena, como se Deus fosse protestante, evangélico, presbiteriano. A gente vai ver aqui Deus dizendo para o povo: vocês estão aí apresentando um culto qualquer para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sou adorado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Aquele povo perdeu a visão da grandeza de Deus. Então eu concluo com isso, meu querido. Qual é a sua visão de Deus? Quando você pensa em Deus, o que vem à sua mente? É um Deus, a sua imagem e semelhança? É o seu papai legal? Ou é esse Deus grande? Esse Senhor da aliança, do pacto, o Todo-Poderoso, que nos faz vir aqui dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque apesar da tua grandeza, da tua majestade, da tua soberania, o Senhor se importa comigo, tão pequeno, tão miserável, tão insignificante, tão pecador. O Senhor se importa comigo. Quando nós mudarmos a nossa visão de Deus e começarmos a ter essa visão do Deus grande, a nossa vida, o nosso culto, a nossa devoção, tudo vai mudar completamente. Porque os nossos olhos verão e nós vamos dizer: grande é o Senhor, fora dos limites da sua igreja. Deus não está preso a uma teologia particular, a um grupo particular, a um templo físico. Deus é insondável, infinito, todo-poderoso, mas ao mesmo tempo é Pai. Enviou seu Filho para morrer por mim e você. É o Emanuel, é Deus conosco. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, e que essa série de Malaquias, e eu desafio você durante esses meses que nós estaremos expondo Malaquias, leia o livro de Malaquias. Você lê de uma sentada e peça ao Senhor para abrir os seus olhos, para você contemplar a grandeza do Senhor. Eu queria convidar a igreja